Pessoal, a segunda parte aqui de questões relacionadas a alienações. Questão 12. Para ser considerada válida, a alienação de bens da administração pública deve necessariamente ser precedida de avaliação? Sim. Autorização legislativa e licitação, além de ser subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Subordinada à existência do interesse público devidamente justificado, sim. Olha, aqui ele está falando alienação de bens. Aqui ele pode ser que bens móveis e bens imóveis. Nos casos dos bens móveis, não preciso de autorização legislativa. No caso dos bens imóveis, depende, ok? Porque ele está falando aqui, administração pública. Tem o que? Administração pública, ela é administração pública direta, administração pública indireta. Aqui, se fosse bens imóveis, eu precisaria de autorização legislativa. Mas nesse caso aqui de bens, administração pública indireta, no caso de sociedade de economia mista e caso de empresa pública, eu não preciso de autorização legislativa. Então deve necessariamente ser precedida de avaliação e autorização legislativa? Não, tá furado. Questão 13. Alienação de bens imóveis. Então agora bens imóveis pela administração pública direta e indireta. Independe da autorização legislativa. A gente acabou de ver que depende. A administração aqui, ela depende para a autorização legislativa para a administração indireta, e para a indireta ela depende em dois casos, para as autarquias e para as fundações públicas, ok? Questão 14. A administração pública pode alienar bens imóveis cuja aquisição tenha decorrido da ação de pagamento? Sim ou não? Sim. Então, temos a situação lá que os imóveis derivados de duas situações, procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, nós podemos o quê? Alienar, ok? Sempre vai ter que ter aquele requisito lá de interesse público devidamente justificado. Se for administração pública direta aqui, ou fundação autárquica ou autarquia, fundação autárquica não, pode ser fundação autárquica ou fundação pública e autarquia, eu preciso do que? De autorização legislativa, ok? Mas ele não está pedindo nada disso, está falando assim, a administração pública pode alienar bens imóveis? Sim ou não? Sim. Cuja a aquisição tenha decorrido da ação em pagamento. Então, nesses dois casos aqui, eu posso alienar tanto por concorrência quanto por leilão. Então, posso? Resposta sim, posso. Questão 15. A venda de imóveis públicos que não mais estejam afetados ao serviço público deve ser feita por meio de concorrência. Quando eu tenho aqui um bem público que seja derivado de procedimento judicial ou de dação de pagamento, pode ser feito por meio de concorrência ou leilão. Então aqui está dizendo assim que deve ser feito por meio de concorrência? Não, pode ser por leilão também. Ok? Que não mais estejam afetados. O que significa isso? Não estejam mais sendo utilizados, ok? Então vamos supor, bens de uso comum, praças, pontes, rodovias, esses bens estão sendo utilizados? Sim. Então o nome eles são o que? São chamados de bens afetados. Bens de uso especial, a administração está utilizando, exemplo, um prédio que ela ocupa, uma viatura que ela utiliza, esses bens são o que? Bens afetados. Então, para que ocorra uma alienação desses bens, eles têm que estar o que? Desafetados. Então, aqui não mais estejam afetados, ok? Mas não precisa ser precedido aí de licitação por meio de concorrência, bastaria aí um leilão, por exemplo. 16. A auditoria do TCU constatou que em julho de 2006, determinada entidade instituída como serviço social autônomo efetuou doação pura e simples de um imóvel a uma federação vinculada à mesma categoria econômica.
Para ocultar o fato, foi lavrado em cartório uma escritura de compra e venda de imóvel sem que tenha sido pago o preço de venda constante na escritura. Então, julgue os itens. Segundo o dispositivo da lei federal que institui as normas para licitações e contratos, a lei 8666, da Administração Pública Federal, ou Administração Pública como um todo, que a lei 8666 serve para todos, aplicável subsidiariamente à situação descrita, para alienação de imóvel em questão seria necessária autorização legislativa. Não, a autorização legislativa eu preciso só para a administração pública direta e quando for a administração pública indireta somente para fundações públicas e sociedades de economia mistas. Lembrando que o serviço social autônomo não faz parte da administração pública. 17. A venda de bens produzidos por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades não está sujeita à licitação. Então veja, a venda de bens produzidos por entidade de administração pública em virtude das suas finalidades. Então, venda de bens em virtude das suas finalidades por entidades. Então, na prática, como que funciona isso? Se está ocorrendo venda de bens de acordo com as suas finalidades, tem o que? Uma exploração de atividade econômica. Perfeito? Primeiro ponto. Segundo ponto, em virtude das suas finalidades. Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Nesses casos, a venda de bens produzidos por eles, em virtude das suas finalidades, eu preciso de licitação para vender petróleo? Não. Bens e serviços aqui financeiros, eu preciso fazer licitação? Não. Faço venda direta, ok? Então, está aqui no artigo 17, ó, quando imóveis dependerá de avaliação prévia e licitação dispensada. Ó, é aqui que importa. Dispensada, ou seja, não preciso de licitação. Qual caso? Venda de bens produzidos ou comercializados por órgão ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Perfeito? Então, para vender esses produtos eu não preciso, então por isso o nosso item está correto. Questão 18. Alienação de bens imóveis da administração pública direta poderá ser efetuada sem licitação nas hipóteses de investidura, entendendo como tal a venda, entre outras hipóteses, aos proprietários lindeiros de áreas remanescentes ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente. O que está dizendo aqui? Exemplo, tem lá uma rodovia, certo? E aqui na rodovia ficou um pedaço de terra aqui que a União não vai mais ocupar. E aqui tem uma propriedade, ok? Essa propriedade, esse proprietário aqui, ele pode o quê? Comprar esse terreno aqui, ok? Por quê? Isoladamente ele não serve para nada, ele é inaproveitável. O que eu preciso para vendê-lo? Posso ser por dispensa? Posso ser sem licitação? Dispensada? Sim, pode ser sem licitação. O que eu tenho que ter em mente? Esses requisitos aqui, ó. Então, investidura, alienação de propriedades imóveis lindeiros de áreas remanescentes ou resultante de obra pública, a área que se torne inaproveitável ou isoladamente, ok? Então aqui está trazendo o que entende-se por investidura, exatamente investidura que está previsto na questão, ok? Agora está dizendo por preço nunca inferior a uma avaliação, certo? Então não posso vender abaixo da avaliação prévia que foi feita. E outra, eu posso fazer por dispensa, certo? Ou seja, dispensada, eu não vou fazer por licitação, desde que não ultrapasse os 50% aí da carta convite. 50% da carta convite, que é o de 80 mil, então não pode passar de 40 mil esse lote aí, ok? Então, posso, então, correto.
E aqui entre outras hipóteses de investidura. Tem outras hipóteses aqui, ó. Alienação quando for construído de núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas. Outro caso aí de investidura, ok? Então tá correta a questão. Questão 19. Alienação de bens imóveis da sociedade de economia mista depende de interesse público devidamente justificado? Sim. Avaliação prévia? Sim. Autorização legislativa? Não. Nem para a sociedade de economia mista, nem para as empresas públicas. Perfeito? Então, item está incorreto. Aqui, vamos ver aqui, ó. A dação em pagamento dependia de prévia avaliação. Sim ou não? Sim, sempre vai depender de prévia avaliação aí os bens, tanto os móveis quanto os imóveis. Então a questão está correta. Questão 21. Os bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha ocorrido em dação em pagamento poderão ser alienados? Sim ou não? Sim, por ato da autoridade competente, desde que comprou os seguintes requisitos: sejam previamente avaliados, ok? Seja demonstrada a necessidade ou a utilidade da alienação e seja adotado em procedimento licitatório sobre a forma de concorrência pública ou de leilão. Perfeito? Perfeito. Nota que ele deixou de fora quem? Autorização legislativa. Por que ele deixou de fora? Tá correto? Tá, porque ele trouxe que a administração pública no geral poderia ser administração pública direta e administração pública indireta. No caso aqui de sociedade de economia mista, só para relembrar, em empresas públicas não precisa da autorização legislativa. Então, se eu colocasse autorização legislativa, estaria invalidando o meu item. Perfeito? Então o item está correto. Beleza? Questão 22. Alienação de bens públicos depende de lei autorizadora específica. Qual é o erro aqui primeiro? Bens públicos, eles podem ser o quê? Bens móveis e bens imóveis. Autorização legislativa pode ser autorização legislativa ou lei autorizadora? Sim, mas bens móveis não precisam de lei, então não depende de lei autorizativa aí para no caso dos bens móveis, ok? Em certos casos de licitação, invariavelmente devendo ser previamente desafetados, aí estaria certo. Então, questão incorreta aí, porque ele está falando da alienação de bens públicos no modo geral, está englobando bens móveis também. E se fosse colocado bens imóveis, depende de lei autorizadora, ia depender também, ia estar errado, porque sociedade de economia mista e empresa pública não precisam, ok? Beleza, meu povo? Um abraço, até a próxima.